Olá a todos, que Deus esteja abençoando as nossas vidas mais uma vez. No vídeo de hoje eu vou estar dando continuidade àquela série de vídeos que eu havia comentado sobre os padrões e os valores do Reino dos Céus. No primeiro vídeo, por uma questão de tempo, e de tamanho, eu acabei não fazendo nenhuma explicação a respeito de um valor específico, de um padrão específico, mas sim fazendo apenas a introdução e fazendo uma comparação. Então, naquele vídeo, nós ficamos ali parados no texto de Lucas, no capítulo 16, que é o texto em que Jesus ele fala a parábola do mordomo infiel. Nesse vídeo, nós somente comentamos aquela estrutura, falando que os fariseus estavam criticando, zombando de Jesus, porque Jesus havia dito que não se podia servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. E Jesus dá uma resposta para eles, dizendo que eles eram daqueles que se justificavam a si mesmos, mas que aquilo que ao homem é elevado, para Deus é abominação. Então eu vou estar comentando sobre essa declaração de Jesus. Por quê? Porque quando Jesus diz que não se pode servir a Deus e a Mamon, ele estava justamente falando da parte da lei que fala de amar a Deus sobre todas as coisas. E ali Jesus está justamente citando um exemplo daqueles que dividem a sua adoração a Deus ou que praticam coisas que não agradam a Deus, ou seja, cumprindo parte da lei. E Jesus ele vai dizer o seguinte, que a lei e os profetas duraram até João. E desde então, quando foi anunciado o reino dos céus, se faz força para entrar, ou seja, se quer entrar à força no reino dos céus. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que é mais fácil passar os céus e a terra do que cair um tio da lei. Então ele estava dizendo o seguinte, que para se cumprir a lei, você tinha que se cumprir a lei de uma maneira completa. Abrindo um parênteses aqui, nós podemos pegar uma palavra do apóstolo Paulo, quando ele escreve uma carta à igreja da Galácia, ou seja, aos Gálatas, aonde ele vai criticar justamente isso, cristãos que estavam adotando práticas judaicas. Então ele falou, olha, se vocês se circuncidarem, ou seja, como judeus, fizerem uma aliança baseada na circuncisão, como é na religião judaica, vocês serão obrigados a cumprir toda a lei. Então Paulo fala isso como forma de advertência, porque ninguém conseguia cumprir a lei. E é isso que Jesus está falando, que os fariseus, eles se elevavam a si mesmos, por quê? Porque eles não cumpriam a lei, na verdade eles enganavam. Então, como eles sabiam que eles não cumpriam, mas eles continuavam com aquela pose, aquela hipocrisia, Jesus falou para eles isso, que aquilo que para o homem é elevado, aquilo que o homem pensa que está sendo elevado, para Deus é abominação. E Jesus ele faz questão de deixar claro, mas é claro que nesse momento eles não vão entender isso, que a entrada pelo reino dos céus, pela lei, ela na verdade se dava pelo cumprimento integral da lei. E Jesus faz questão de dizer isso, que a lei e os profetas haviam durado até João. Mas agora, não era mais cumprindo a lei, porque foi até João, porque João é aquele que vem anunciar Jesus. É o anjo que Deus envia adiante de Jesus. E agora Jesus fala, o homem faz força para entrar. Por quê? Porque como ele não consegue cumprir a lei, ele quer entrar à força. A concordância dessa palavra que Jesus fala está na própria Bíblia. O Evangelho do apóstolo João, no capítulo 1:17, no versículo 17 do capítulo 1, vai dizer o seguinte, que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E o próprio Jesus, numa outra ocasião, na qual ele estava dando uma palavra, ele vai dizer o seguinte, vai repreender um grupo de fariseus, dizendo, olha, vocês guardam as escrituras porque vocês creem que nela vocês vão ter a vida eterna, mas elas testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para ter vida. O que Jesus está falando ali, na verdade, é que ninguém conseguiu cumprir a lei até aquele momento. E ele fala isso em Mateus 5:17, Ele diz o seguinte, que eu não vim abolir a lei,
nem os profetas, mas eu vim cumprir. Então, Jesus ele estava dizendo o quê? Que ele vai cumprir aquilo que ninguém conseguia cumprir. Mas, embora os fariseus não fossem capazes de cumprir, eles continuavam de maneira hipócrita, cobrando as pessoas e vendendo a imagem de que eles, né, eram aquelas pessoas que cumpriam a lei. E é isso que Jesus vai dizer, olha, é mais fácil passar os céus e a terra do que cair um tio da lei. E vocês, né, Deus sonda os corações, Deus conhece os corações, embora vocês se engrandeçam diante dos homens, Jesus faz questão de falar, aquilo que aos homens pode, à vista dos homens pode parecer elevado, para Deus é uma abominação, porque Deus olha justamente para o coração. Então, Jesus está deixando bem claro naquele momento que essa prática ela não vai funcionar. E que, a partir daquele momento, a entrada no reino dos céus, ela vai se dar pela doutrina que ele mesmo, né, estava pregando, que ele mesmo estava trazendo. Como eu já falei no outro vídeo, os contextos são às vezes diferentes, eu vou estar trazendo cada contexto num vídeo diferente, para que a gente não tenha justamente essa confusão de embolar um assunto no outro, né? Então nesse a gente fecha com esse entendimento de que Jesus agora está reafirmando que a entrada no reino dos céus vai ser por ele, vai ser através dele, ou seja, através da sua doutrina, né? A doutrina que Deus enviou Jesus a pregar, e não mais pelo homem, né? Simulando estar conseguindo fazer a lei. Para fechar, o próprio apóstolo Tiago também ele fala isso no capítulo 2, né? De que aquele que quebra um dos mandamentos da lei, quebrou toda a lei. E a gente já viu que os estatutos da lei, né? Embora a gente conheça os 10 mandamentos, são mais de 600, né, entre estatutos e ordenanças, são, se eu não me engano, 613 ou 618. Então era incapaz de ser cumprido, né, pelo homem. Mas Deus ele sempre provê uma saída para o homem. É em nome de Jesus que nós possamos estar recebendo, né, essa graça de Deus em nossas vidas. Amém.